Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus por essa manhã. Vocês estão meio espalhadinhos aí, né? Mas vocês deram uma juntadinha já. Nem precisou falar, né? Mas vocês estão meio longe ainda, mas tudo bem. Se vocês quiserem... Se quiser olhar para o teu irmão aí logo cedo, né? Você aqui está com a cara amassada, com a cara mais esquisita do que o normal. Olhar para ele, falar para ele assim, cara, se você não perguntar, se você não tirar suas dúvidas aqui hoje, vai ficar difícil, hein? Tira a dúvida aí hoje, pode levantar a mão, pode perguntar, pode falar. Quando você fala, fica mais interessante. Escola dominical para tirar dúvida, amém, irmão? Não? Cara, a escola dominical, quando eu comecei, os caras se lascavam comigo, entendeu? Porque tinha muitas perguntas, muitas, tem até hoje, muitas. Cada dia eu tenho novas perguntas. Então, pergunte, tire as suas dúvidas. A gente está falando sobre alguns tipos de oração, a gente falou aí sobre afirmação, sobre oração de meditação. Orações... Hoje tem café, você viu? Tem café. Tem um vento também abençoado ali desse ar-condicionado. O diácono não pode mexer nesse ar aqui, por favor, agora? O diácono não pode dar uma mexidinha nesse ar aqui, por gentileza? Então a gente queria falar sobre oração aqui nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Alguns tipos de orações, você deve ter muitas orações aí, você deve ter aprendido, deve estar aprendendo, deve estar buscando. Mas uma delas aqui, que aparece na palavra do Senhor, que é oração com canto, né? Então eu queria ler, eu não vou ler tudo porque senão vai ficar ruim, mas vou ler outro texto, Efésios capítulo 5, verso 19. Efésios 5, 19. Efésios 5, 19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, esse tem que ser o nosso culto, irmão. Começar logo cedo, já a primeira coisa. Eu sei que no nosso meio, infelizmente, tem pessoas que não creem em muitas coisas que nós cremos, estão no nosso meio, convivem aí, são irmãos amados e queridos, nós abençoamos sempre a vida de todos em nome de Deus, mas tem gente no nosso meio que não crê nas coisas que nós cremos, que ainda estão presos, talvez, nos ensinamentos que tiveram em outros ministérios, e aí trazem, ficam às vezes no ministério tristes, não produzem. Então, não creio. Nós cremos aqui em 5 ministérios, nós cremos aqui em dons espirituais, nós somos uma igreja avivada, aleluia. A gente já falar de novo, a gente tem mudado algumas coisas, a gente está sentando mais com as pessoas, quero ser membro. Quer ser membro? Oh, aleluia. Está quanto tempo? Estou um tempão já, né? Tem um casal essa semana que eu recebi aqui, tem 10, 12 meses na igreja, eu quero ser membro. Beleza, vamos conversar. Falou, nós somos assim, nós cremos nisso, nós cremos nisso, nós cremos nisso, nós cremos nisso, explicamos na Bíblia, é assim que nós cremos. E aí, o que vocês acham? Então, pastor, nós estamos aqui há 10 meses e eu já
nós já temos vivido algumas coisas que estão aqui no ministério. A gente vem de outro ministério, lá não tinha isso. E aqui, há 10, 12 meses, a pessoa falou, eu já tenho vivido essas coisas no meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho tido sonhos, Deus tem me revelado coisas. Eu falei, é isso, dons espirituais, Deus fala com a gente. Então, assim, nós cremos nisso, irmão, que nós cremos nisso. Nós cremos em batalha espiritual. Então, se a pessoa vem de fora e não crê, lá nunca teve nada disso, lá era tranquilo, glória a Deus, amém, Deus abençoe. Mas, olha para mim, entrou aqui, você está envolvido no negócio, cara, tem jeito, tem como fugir disso. Então, a gente tem que tomar cuidado com coisas aqui, com o que você fala. Aqui tem muita coisa, porque nós cremos nisso, que a gente é diferente, e você é diferente mesmo, tem jeito, irmão. Então, às vezes, situações que a pessoa não vivia em outros ministérios, aqui ela vai viver. Por quê? Porque nós cremos nisso, pregamos isso, ensinamos algumas coisas, vivemos isso, que ensinamos, inclusive. Então, é mais diferente, tá? Então, aqui nós temos, você está no ministério, então, pensa bem agora, mais uma chance para você nesse domingo de manhã. Pensa bem, tá? Que você está no ministério, que tem essas batalhas espirituais, que tem isso aí. Então, te apruma, vira aí um guerreiro mesmo, tá? Veste a armadura aí e vai para cima que Deus vai te dar vitória, aleluia. Amém? Não? Nada de amém? Acordado aí, aleluia. Então, esse é um culto que nós cremos, assim, a igreja reunida, aí tem salmos, e salmo é louvor, Cadê o texto? Já sumiu aqui, o vento que levou, peraí, o vento levou. 5:19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso é um culto que expressa aquilo que nós, isso é um texto que expressa aquele culto que nós cremos, aquele convívio da igreja, reunida e cantando e salmodiando, e um tem, o outro tem, o outro tem. Então, Deus distribuiu para cada um conforme aquilo que Ele entende que eu posso carregar na minha vida. Ele distribuiu para você aquilo que Ele entende que você pode carregar e passar através da sua vida, né? Então, orações são feitas também com cânticos, com louvores. Tem louvores que são orações, ou não tem? Você nunca percebeu que tem cantos que você canta que são, na verdade, orações, que você pode fazer elas. Então, assim, orações podem se transformar em cânticos, em cantos, em louvor, e louvores podem ser tomados como orações. Aleluia, aleluia. Vocês podem usar, tá? Depois, quando estiver lá em cima ali, vocês podem plagiar essa e tal, não dá nada, fica na liberdade. Então é isso, nós podemos orar assim com cânticos, talvez o teu mover seja esse, de estar lá no teu quarto, na tua devocional, na tua comunhão com Deus, lavando louça, não sei lá, fazendo o quê, limpando a tua casa, trabalhando, você pode fazer da tua oração um canto, um cântico ao Senhor. Então, tudo isso aí está na palavra. O texto que eu falei aqui, que é grande, é Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 19, é bem grande lá, mas em uma certa parte daquele falar de Abacuque ali, ele vira um cântico, ainda que a figueira, aí o Fernandinho depois gravou, outras pessoas fizeram talvez músicas semelhantes, mas a gente ficou mais conhecida do Fernandinho, ainda que a figueira não floresça, tem mais gente que cantou isso, mas é isso, é pegar uma oração, que lá já tem uma parte dela que vira, lá no próprio livro de Abacuque, lá já vira um salmo, e salmo é louvor. É isso, o cara está ali com o instrumento dele, ele é um salmista, ele é um adorador, e ele não é só para adorador, tá? Não é só salmistas que vão orar cantando, não é nada disso. Para todo mundo é disponível isso, para nós vivermos isso. Mas ele estava lá naquele momento com o seu instrumento, e ele começou a transformar a oração dele num cântico diante do Senhor. Então, e o próprio livro de Salmos, a palavra Salmos significa louvor, e você vai ver por muitas vezes os salmistas, tem lá o Salmo 120 até o Salmo 130, são salmos de degraus, que o pessoal o povo de Israel, quando ia para Jerusalém, para o templo, aquelas caravanas, eles iam entoando esses salmos,
que acabam virando cânticos, mas eles iam declarando esses salmos, na sua viagem até Jerusalém, então, até o templo. Então, assim, orações podem se transformar em cantos. Se você estiver lá cantando a sua oração, não fique assustado, não fique preocupado, não, será que estou fazendo certo? Está fazendo certo, deixa fluir dentro de você isso daí, e é bênção. Mas Efésios 5:19, e que a gente leu aí, fala muita coisa do nosso culto avivado, com liberdade no Espírito, discernindo aquilo que nós estamos fazendo, o culto racional. Nosso culto não pode ser um culto irracional. A gente, crente, não perde a consciência, amém? Crente não perde a consciência. Crente não profetiza e fala, eu esqueci tudo que eu falei, eu falei umas coisas, mas eu não lembro o que eu falei. Não, não é, isso é perder a consciência, isso não é Espírito Santo. Você tem consciência, o culto é racional, você está ali sabendo o que está fazendo, você está ali usado pelo Senhor, você é um vaso, mas você tem consciência, você tem, a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, você tem liberdade, mas você tem consciência também, e tem que ter conhecimento para poder juntar tudo isso e fluir de maneira correta. Então, nosso culto pode ser assim. Um tem salmo, outro tem louvor, outro tem canto, outro tem palavra, o outro tem profecia. É isso que nós cremos, tudo diante de uma reverência, de uma ordem e decência no culto. Amém? Nada? A gente tem que tomar cuidado com esses moveres, assim. Eu estava, nesse dia que quebrou o cafezal, quebrou o violão, eu estava, né? Eu estava, faz muitos anos isso, tá? Eu estava meio deslocado. E aí me chamaram, eu fui. E é isso, né? Perde um pouco a... E aí, assim, quando você está no caminho do Senhor, quando você está na presença dEle, quando você tem uma vida com Ele, quando você tem leitura da palavra, tem oração, tem comunhão com a igreja, está debaixo de submissão espiritual, está andando com o Senhor de verdade, como tem que andar, você vê algumas coisas, Deus te coloca em alguns cenários, você percebe ali se aquilo testifica, se aquilo te dá paz, você fecha o olho e sente paz, e fala, que lugar maravilhoso que eu estou, que culto. Você está ali no culto e você, ou no ambiente, você ouve alguém entoar uma nota e aquilo te pega assim, te envolve, você sente aquilo, você sente a oração de alguém, você tem paz, você fica ali e você flui junto. Isso é maravilhoso, você viver, cara, isso é uma experiência maravilhosa essa. Você está num lugar, irmão, aí você está ali ministrando, você está ali num culto, você está ali num ambiente, meio de pessoas, e você começa a ouvir uma coisa, e aquilo vai doendo, aquilo vai fazendo mal, aquilo vai te dando uma ânsia, aquilo vai te dando um revestrez dentro, aquilo vai te fazendo mal. Está errado, irmão. Tem uma coisa errada ali, você precisa ou correr dali, ou levantar a mão e precisa repreender. Então a gente viveu muitas coisas, e a gente sabe o que está falando quando a gente fala que tem situações e situações. A gente precisa ter discernimento, precisa ter essa... Se você não estiver bem com Deus, você vai entrar em qualquer coisa ruim. Qualquer água suja vai te levar, vai te alegrar. Então, não é legal isso daí. Nada? Olha, estou vendo um passarinho lá fora, piando. Você também ouviu ele, né? Você falou, meu Deus, isso aqui... Amém. Oração de confissão. Tem muitas passagens, vamos ler uma delas, uns textos. Daniel capítulo 9, texto que você conhece bem. Se não conhece, tem que conhecer, tem que ler um pouco mais ele.
Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao Eterno, Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão. Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Nós temos dado ouvidos aos teus servos, não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. E aí a oração continua. Se você pegar o livro de Esdras, você vai ver que Esdras vai lá reconstruir, tem um problema lá, aí ele para a reconstrução, mas aí lá no final depois volta a reconstruir, aí tem um momento lá que ele percebe que os líderes de Israel fizeram coisas terríveis, aí a Bíblia fala que ele senta, e ele fica assim indignado com o agir das pessoas de Israel. Então, e aí tem mais textos, né? Neemias faz isso, outros homens fazem isso, essa oração de confissão. Ele fala aí, uma oração de confissão. E aí ele vai pedir perdão. Aí você olha para a vida de Daniel. Cara, Daniel era uma bênção, não era? A Bíblia fala que ele foi achado com um espírito excelente, inocente, que ele durou 4 reis, 4 governos poderosos que vieram, e ele ficou lá, permaneceu no palácio, até velhão, servindo o rei, honrou a Deus em tudo, foi usado por Deus. Então o cara era um homem. Eu imagino que Daniel tinha pecados, porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram, não há homem que não tenha pecado sobre a terra, a não ser Jesus. Então ele tinha seus pecados, mas cara, você olha o livro dele e você não percebe. Você fala assim, onde Daniel pecou? Qual foi a hora que ele pecou que não... Mas ele tinha, claro. Mas era um homem íntegro. Aí ele vai fazer uma oração de confissão. E aí ele não fala, ó Senhor, perdoa o pecado do meu povo. Ele não se põe nessa condição. Ele se coloca junto. Ele confessa o pecado estando junto do povo, fazendo parte do povo. Ele fala, nós pecamos, nós praticamos, nós fizemos isso. É o ministro que entra diante de Deus e se põe mesmo na brecha ali, mas ele não se isenta disso. Fala, Senhor, perdoa o pecado dessas pessoas ruins, perdoa o pecado desse povo. Não, nós pecamos, nós falhamos. Porque ele se identifica como o povo de Deus, como estando junto com o povo. E aí ele faz confissão pelos pecados dos reis, dos governantes, dos líderes espirituais, e de todo o povo também. Então, assim, a gente tem nós fazemos isso. Nós achamos que a culpa é do outro, que estaria melhor se o meu irmão não tivesse feito o que ele fez comigo, se o governo fosse melhor, fosse o governo que nós queríamos,
se fosse tal pessoa lá nos ministérios, se fosse tal pessoa lá no STJFJCY, não sei lá, nos órgãos institucionais que a gente olha e vê tanta maluquice. Então, assim, mas, cara, esses dias eu estava no mercado, na fila do açougue, tem aquela senha, tá ligado? E eu tô lá, e eu peguei a senha, tinha um monte de gente na minha frente, falei, meu Deus do céu. E tô lá esperando, e pega uma coisa e volta, e o negócio não anda, e não anda, e não anda. Aí chegou um cara, presta atenção, faltava acho que uns 7 números para o meu. Chegou um cara de boné, ele chegou, pegou a senha, ele acabou de chegar assim, ó. Ele pegou a senha, devia estar longe o número dele, ele chegou, o cara do açougue apertou o botão, apareceu o número lá e a pessoa não foi. Aí o cara do açougue repetiu lá, número tal, e tinha um 7 no final lá. Esse cara chegou assim, ele voltou, ele ouviu, e ele percebeu que a pessoa não foi. Aí ele, é a minha senha. Mas assim, não tinha papel na mão dele, não tinha, ele escondeu o papel, não tinha nada. Ele falou, esse 7 aí sou eu. O açougueiro percebeu. Eu fiquei olhando para o açougueiro fez uma cara para ele assim, mas fazer o quê? O cara falou, eu vou ficar aqui debatendo com o cliente, e atendeu ele pegou e vazou. Eu fiquei olhando para a cara dele, ele veio para perto de mim assim, ó. Eu fiquei olhando para a cara dele, vontade de falar assim, meu, você é muito pilantra. Você acabou de chegar, eu fiquei olhando para a cara dele assim, ele olhou para minha cara assim, ele viu que eu estava olhando para ele com um semblante assim meio. Aí ele foi para lá assim, disfarçou, e aí ele pegou e foi embora, uma cara de pau. Veja como nós estamos bem assim, né? O cara precisava burlar a fila do açougue. Então, fala aí comigo assim, ó, se puder. O mundo é dos mais espertos. Pode falar, vai, fala aí, repete aí. O mundo é dos mais espertos. Não vai falar? Pode falar, fala para o irmão assim, ó, o mundo é dos mais espertos. Mas o céu não. Então tem gente que a gente tem que olhar para um cara desse e falar, o Senhor te abençoe. Muda a vida desse homem, muda a vida dele. Converse esse cara. Então as coisas estão erradas nas pequenas coisas que eu faço no dia a dia, irmão. E aí Daniel percebe isso, ele fala, eu não sou perfeito. De todos esses pecados que o povo cometeu contra Deus, certamente eu estou no meio aí. Para ele pedir perdão, se colocar junto, é porque ele tinha os seus pecados. E ele se põe junto. Ele percebe que os pecados grandes do governo, dos reis, dos líderes religiosos e do povo, certamente Daniel estava em algum deles. E aí ele se coloca junto e pede perdão, um profeta. Esse é o papel da igreja, se colocar em momentos de oração, de confissão, pedindo perdão pelos pecados, porque certamente em algum desses nós não estamos juntos aí nesses pecados, ou falhamos, ou pensamos, ou agimos, né? Nós não praticamos, você não pode praticar o pecado, a iniquidade, claro que não, mas em alguns momentos, alguma coisa nós fazemos, pensamos, sentimos, aquilo passa e você talvez não pediu perdão por aquilo, né? E aí Daniel se põe numa oração de confissão pela nação, e ele vai apresentando a Deus toda a história que fizeram, as passagens do povo, dos líderes, dos reis. É uma oração de confissão, e a gente pode fazer. A oração de confissão é pessoal também, é minha. Eu preciso estar constantemente diante de Deus, fazendo uma análise daquilo que eu estou vivendo, dos meus pecados. Não posso ficar andando, passa 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias, e eu não tenho lá diante de Deus, Senhor, perdoa meus pecados. Não, eu preciso parar e, Senhor, eu pensei isso, me perdoa por isso, eu falei aquilo, me perdoa por isso. Eu preciso pedir perdão, irmão. Pecado não confessado é pecado não perdoado, então eu preciso pedir perdão. Você não é perfeitão para ficar aí andando tranquilo e falando dos outros, e olha para você, eu preciso olhar para mim. Então, oração de confissão é importante, pessoal, particular. Eu preciso estar me revendo, o que eu estou fazendo, falando. E aí você vê que começa o capítulo 9, e o texto fala que Daniel, segundo a palavra, ele estudando a palavra, ele
lendo a Escritura Sagrada e se aprofundando nela, ele percebeu algumas coisas. Ele descobriu o tempo do cativeiro, que o povo ia ficar cativo na Babilônia. Ele descobriu o que o povo tinha feito, né? Tanto o mais alto escalão até o menorzinho, mais simples, que todos tinham, e aí, segundo a palavra. Então você precisa ter a palavra na tua vida, para você olhar por alguma coisa e ver, isso aqui está errado. Você pode se ajoelhar e fazer essa oração de confissão, né, por alguém da sua nação, por um líder, você pode estar orando isso constantemente, mas sempre lembrando da sua própria vida, da minha própria vida. Mas eu posso, como ministro do Senhor, me ajoelhar e falar, Senhor, olhar alguma situação, falar, meu, isso é injusto, isso é errado, segundo a tua palavra, isso está sendo feito errado. Eu posso me trancar no meu quarto, eu posso levantar as minhas mãos, como Paulo escreve a Timóteo, ó, todo homem, levante as suas mãos. Mas como levantar as suas mãos? Que Paulo diz, sem ira e sem contendas. Eu preciso estar zerado comigo, preciso estar bem. Para interceder, para fazer essa oração de confissão, para olhar para a situação, Senhor, perdoa essa pessoa que colocou essa lei lá, perdoa ela, perdoa a nação por aceitar essa lei, perdoa as pessoas que concordaram com essa lei, Senhor, nos perdoa porque talvez nós estamos envolvidos, nós estamos orando pouco por isso daí. Então assim, as coisas estão sendo estabelecidas, nós estamos deixando, segundo a palavra, né, o que é pecado, né, não importa quem estabeleceu, o homem que estabeleceu, se o Senhor falou que é pecado, eu posso orar. Então, essa oração de confissão aí que ele faz, por isso. Você lembra que Israel foi para uma batalha contra Ai e perdeu, foi envergonhado. E Josué foi orar e Deus falou, cara, levanta do chão aí, Israel pecou. Então assim, às vezes isso acontece. Isso pode acontecer dentro de uma casa, né? Alguém pode ter pecado, e aí todo mundo sofre. Dentro de um ministério, alguém pecou, alguém tem uma prática de pecado e está prejudicando todo o ministério, né? Dentro de um departamento da igreja, alguém tem uma vida ali ruim, está atrapalhando todo mundo. Então, tudo que eu faço, eu preciso estar atento para isso, porque eu posso estar comprometendo muitas almas com o meu pecado. Então, eu preciso me arrumar nisso, né? Eu preciso consertar isso, confessar e viver minha vida em santidade, porque senão eu não estou prejudicando só a mim, mas também os meus irmãos, né? Então, quem eu estou ministrando? Nada? Nadinha de nada? Amém. Oração em mistério, aleluia. Nada te alegra hoje, irmão? Você está meio... Meu Deus, você está feriadão, né? Você queria estar na praia, né? Por isso, né? Você falou, pô, você está em outro lugar agora, estou aqui ouvindo esse cara falar. Oração em mistérios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 12. Perdão, é verso 1 e 2. Queria ficar empolgadinho, né? Isso que dá, né? Vamos ler a King James, depois a gente lê uma outra versão mais conhecida aí.
Segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais. Olha lá, com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. Põe a corrigida fiel. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aleluia. Esse aí é uma oração que nós precisamos buscar e ter. Você está lá falando, você está lá, lógico que você não vai orar, olha para mim aqui. Não dá para orar por alguém em mistério. Você não pode ministrar com alguém falando só em mistério. Ainda que na sua oração por alguém, vai visitar alguém, você está lá numa visita, dando discipulado, falando sobre oração, e aí você vai orar por alguém no final, pela família, pela casa. Você está orando por alguém. Está sendo usado para abençoar a vida de alguém. Você não vai ficar só orando em línguas. Porque senão você vai acabar a tua oração, a pessoa não vai nem conseguir falar amém. Então ela não vai receber aquilo que você ministrou para o outro. Mas aí está falando uma ministração pessoal, está falando uma edificação pessoal. Né? No meu momento ali, na minha oração ali com Deus, né? Vai ter um momento que você, se você recebeu já o batismo com o Espírito Santo, se você já fala em línguas, se você não recebeu ainda, busque ardentemente o batismo com o Espírito Santo, continue buscando fervorosamente, gaste a tua energia nisso, busque ao Senhor, peça a Ele, bata que vai se abrir, busque que você vai achar, né? Pede que você vai receber, e está lá em Lucas 11, ele fala sobre o Espírito Santo, então faça isso, busque, né? Recebeu, você vai ter momentos que você vai estar orando, né, por você, pela sua vida, você vai ser tomado nessas línguas aí, você vai orar em mistérios. Você não está entendendo, eu creio assim, que você talvez não está entendendo, a não ser que você também receba o dom de interpretar línguas, né? Mas você, num geral, você está orando e você não está entendendo o que está falando, mas Deus está entendendo o que você está falando, aleluia, e está te abençoando. Então, pensa, o Espírito Santo que habita em você, coloca essa oração na tua boca e ela sai para Deus, e Ele que te deu tudo isso, tanto o Espírito dele, né? E a Bíblia fala em Romanos 8, se eu não me engano, Romanos 8, que o Espírito de Deus, quem conhece o que está no interior de Deus? O Espírito de Deus. Imagina, e aí esse Espírito vem habitar em você, e ele ora na tua boca, falando com, imagina aqui, não, dá um sorriso, pelo amor de Deus, é domingo hoje, você está feliz. Não está tendo que aguentar chefe, está aguentando eu, mas não o chefe, não o teu patrão, não o teu cliente. Imagina essa comunhão. Então você está orando ali em mistério, falando, só Ele entende, irmão. Isso é poderosíssimo, não é? E você está ali sendo edificado, fala em línguas, e está falando em mistério. O texto está lá ainda. Já tirou o texto. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. É claro, é fato, é verdade. Nós sabemos que existe muita bobeira por aí, muita meninice por aí. Né? Você abre o Facebook, essas coisas, aí você vê quantos meninos, quanta gente, e aí chega um ponto que passa de ser menino, chega a ser uma coisa que está afrontando a Deus, e a taça está enchendo, né? E uma hora vai ser derramada, a taça da ira vai ser cobrado isso. Estão brincando, muitos estão brincando com aquilo que é, com o nome de Deus, com os dons que Deus dá. Eu sei que tem isso, mas não estão falando de gente que tem uma vida espiritual com Deus, né? Que fala mesmo, que não está lá pedindo pix no Facebook para fazer uma oração em mistério, para trazer revelação. Isso é do diabo, tá? Se você tem dúvida, tem medo de falar,
Não vou falar não que isso aqui pode ser de Deus. Não é de Deus, é diabo, é demônio, aquilo lá que está enganando o povo, pedindo pix para fazer oração, para ter revelação. Isso é demoníaco isso, tá? Então, e aí, não estou falando dessas meninices, estou falando de povo de Deus que congrega, que tem pastor, que tem vida com Deus, que lê a palavra, que tem comunhão com a igreja, que paga o preço por ser de Jesus. Estou falando desse povo, né? Falando de gente igual você, assim, que é de Deus, né? Está ali, ninguém entende, irmão. Só o Senhor, é uma conexão, pensa numa linha direta mesmo assim, com Deus. Pensa em algo que ninguém pode tocar, sujar, manchar, influenciar, que ninguém pode atrapalhar, ninguém, só Deus. Eu imagino o diabo assim, em volta, doido da vida, falando, o que esse cara está falando? Queria tanto saber o que ele está falando, mas não pode saber, porque ele não tem isso, ele não tem comunhão com isso. Ele não tem parte desse ministério, aleluia. Então é uma oração poderosa, que você tem que fazer, você pode viver isso, você pode ter o seu tempo nessa ministração aí, nessa edificação pessoal. Isso é uma edificação pessoal, tá? Você não está entendendo. Talvez você está lá orando e pense, será que eu estou aqui falando, mas Deus está entendendo, aleluia, está recebendo. E a Bíblia vai falar muitas coisas sobre isso, mas não dá para a gente entrar em detalhes sobre isso, não é o teor dessa ministração, mas está aí na Bíblia que há uma oração em mistérios que você pode fazer, que são orações que você pode fazer diante de Deus. Ele está recebendo e é algo sobrenatural, poderoso e disponível para nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão, pode perguntar, pode. Uma profecia veio. Primeiro tem que estar à luz da palavra. Segundo, se a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Se ela não se cumpriu, não se cumpre, né? E você olha, a Bíblia fala que a gente pode dar uma julgada na profecia, não no profeta, né? Mas na profecia. Mas também eu preciso entender que Jesus fala sobre falsos profetas, né? Se ele está falando que existem falsos profetas, tem profetas verdadeiros. Então nós temos que olhar, e aí ele fala que um dos detalhes é o fruto da pessoa, a vida dela, né? Não é qualquer pessoa que vai profetizar na minha vida. Ou se eu sei, mas como é que eu vou impedir que o profeta venha e descarregue tudo na minha ali que ele quer falar? É simples, deixa falar, né? Não põe a mão na minha cabeça, e eu preciso me posicionar com isso. Não é qualquer pessoa da rua. Eu tenho ido muito lá na Conde de Sarzedas, lá em São Paulo. E lá, quando você está lá, é uma rua de loja de crente. E tem muitos homens de terno, gravata, social, que ficam ali na rua, ali andando. Aí você sai de uma loja, o cara vem, ô irmão, paz do Senhor. Aí ele te aborda, ele vem dar uma profecia, só te aborda para isso, com profecia. E começa, eu já, opa, estou na correria, irmão, até mais, um abraço, e vazo. Mas eu vejo eles pegando lá, senhorinhas, pegando pessoas lá e, olha, porque o Senhor disse para você que vai abrir uma porta. E aí eu passo ali na correria ali, e eu vejo os caras profetizando ali. Eu não conheço a vida da pessoa, não conheço o fruto dela, não sei quem ela é, de onde ela vem, se ela tem pastor, eu não sei nada. Essa pessoa não vai pôr a mão na minha vida e vai profetizar comigo. E eu me posiciono para isso, não vai. Põe a mão, opa, tira a mão. Na minha cabeça não. Você tem que se posicionar. Não conhece a vida? Pô, é um profeta aqui da casa, do teu ministério, que você conhece a vida. Você sabe que não tem escândalo. Então, há uma diferença entre eu olhar para a vida, vou pegar o Júlio, que eu tenho um pouco mais, olhar para a vida do Júlio, né? E eu ficar pensando assim, eu acho que o Júlio essa semana não foi bem, eu acho que ele tem feito, eu estou achando coisas, isso é pecado. Agora, se eu sei que o Júlio tem dado mau testemunho, eu não vou deixar o Júlio profetizar na minha vida. Estou dando um exemplo, tá? Eu não tenho nada disso na vida dele, tá bom? Deixa bem claro. Se eu sei, olha, não paga as contas, ele está infiel com a esposa, não tem fidelidade com a igreja, não é submisso ao pastor dele, está dando mau exemplo, mau testemunho. Eu acho que um cara desse, por mais que ele se diga profeta, eu vou deixar ele profetizar na minha vida? Vou? Eu não vou. Aí ele vem, aí está no culto, ele vem, e eu sei de tudo isso. Não é que eu acho, não é suposição.
não é julgamento. Julgamento é quando eu olho para a vida dele e fico pensando coisas, imaginando coisas, é julgamento, eu não posso julgar ninguém. Agora, se eu sei que ele está numa vida errada, se eu tenho fatos, se eu sei de verdade, aí está num culto, aí ele vem, e aqui da casa, do ministério, aí ele vem na hora do culto e começa, aí vem pôr a mão na minha cabeça, não vai pôr, primeiro eu vou tirar. Quer profetizar? Profetiza, mas não põe a mão na minha cabeça. Ele vai falar, e eu estou aqui, eu sei que esse cara tem dado um péssimo testemunho. Ele está falando um monte de coisa aqui, profetizações do Senhor, vai acontecer. Acabou a oração, eu não falo nada, eu não vou falar amém para aquilo. Pronto, sim, acabou, foi embora, voltou para o lugar dele, flutuando, rodopiando, sei lá como, sentou lá, não vai ter nenhuma influência na minha vida, não tem. Se eu não falar amém, não tem influência, não tem minha concordância naquilo, eu não concordo com isso, e a gente vai falar sobre até oração de concordância aqui, não tem a minha concordância, não tem o meu amém, acabou. Então assim, e aí como é que eu sei que ele é de Deus? Eu olho pelo fruto, eu sei que ele tem pastor, eu sei que ele é submisso, eu sei que tem comunhão com a igreja, eu sei que tem uma vida de Deus com Deus, dá um bom testemunho, tem frutos bons. Jesus fala do fruto mau e fruto bom. Então, um profeta de Deus tem frutos bons. Então, tem fruto bom, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, está em comunhão, estamos juntos. Entendeu? Conheço a vida, conheço a casa, conheço a história, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Pronto, acabou. Mesmo assim ele pode errar a profecia, pode, mas pelo menos não vai ter maldição na minha vida nenhuma, disso eu sei, né? Porque não tem dado muito mau fruto, mas basicamente, se a profecia for de Deus, ela vai se cumprir. Sim, por exemplo, tem profecias que eu recebi há 26 anos atrás. Muitas se cumpriram. Mas tem uma que não se cumpriu ainda. Eu recebi faz 26 anos. Tem uma que não se cumpriu. Eu queria muito que ela se cumprisse. Então eu estou orando por ela. Entendeu? Então assim, também tem essa questão de profecias que são para longo prazo e para curto prazo. Mas quando tem um profeta no ministério, Deus vai levantar ele. Porque é Deus que levanta, amém? Não são homens que levantam os profetas. Deus que levanta. E Deus honra quem ele levantou. Então Deus escolheu alguém para ser profeta, ele levanta e ele começa a honrar esse profeta. Então algumas profecias que esse profeta for liberando para a igreja, para as pessoas, elas vão acontecendo rapidamente. Por quê? Para Deus mostrar para o ministério que tem um profeta, que há profetas entre eles. Né? Então os profetas vão falar e as coisas vão acontecer. Mas no meio de tudo isso, tem profecias que são para longo prazo, para o futuro mesmo. E aí a pessoa que recebeu a profecia tem a tendência assim, eu recebi uma profecia, eu vou sentar e vou esperar acontecer porque vai acontecer logo. E aí eu tenho pressa. Não, tem coisas que são um processo. Né? E aí encaixa um pouco disso aí. Se fizer isso, se você... Né? Então eu preciso também me adequar à profecia. Mas profecia tem muita coisa com profecia. E a gente já entrou demais na profecia e vamos falar talvez em outro momento sobre isso. Oração de gratidão, agradecimento, Salmo 30. Oração de gratidão, agradecimento. Salmo 30. Salmo 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste minha vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia.
Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te ao pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. Para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor. Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Tem muitos textos que há gratidão no seu contexto, nos Salmos tem muitos. Mas um dos textos, aí o salmista está sendo grato pelo milagre que Deus fez. Ele reconhece, Senhor, se eu morresse, não teria como eu te louvar. Mas o Senhor me operou um milagre na minha vida. Me salvou, me resgatou, me tirou, me curou e tal. Então, por isso eu posso te louvar. Irmão, pensa nos 10 leprosos. Vieram os 10 para Jesus, um sem nariz, outro sem orelha, outro sem dedo, porque a lepra fazia isso, tirava os seus membros. Os caras incompletos. 10 vieram para Jesus, e aí Jesus falou, ó, vão lá e se mostrem. Quando eles viraram para ir para o sacerdote, quando eles viraram, receberam uma palavra, quando eles se viraram, a Bíblia fala que eles foram curados. Aí 10, eram 10, só um voltou, para agradecer, com gratidão. E quem era esse 10º que voltou? A Bíblia fala que ele era samaritano. Então 9 foram lá para o templo. Um samaritano falou, eu não posso ir para o templo porque eu sou samaritano, os caras não vão me receber lá. Eu não tenho para onde ir. Quem me deu a cura foi ele. Eu quero ficar com ele, quero voltar para ele. E voltou, e agradeceu. Cadê os outros 9? Não vieram para agradecer e tal, para nada? Não tem um glória a Deus, né? Bom, eu conheço pessoas que entraram num culto de muleta, com a perna arrebentada, e saíram andando normalmente, com a muletinha ficou lá. Eu conheço muita gente que foi curada na igreja, receberam a sua cura e vazaram, sumiram. O pastor falou outro dia aqui do testemunho da mulher que está tantos anos encurvada, e colocou a mão, liberou ali, a pessoa foi curada. Aí veio, um monte de coisa, para sufocar ali aquilo que Deus começou a dar crescimento. E aí voltou para o mesmo estado. Por quê? Irmão, o salmista está dizendo ali, Senhor, eu vou clamar, eu vou agradecer ao Senhor. As pessoas vão saber o que o Senhor fez na minha vida. Irmão, eu estou aqui para agradecer todos os dias o que Deus fez na minha vida também. Eu estou para servir a Deus. Estou para servir também, mas estou aqui para agradecer a Deus tudo que Ele fez na minha vida, de onde Ele me tirou, que Ele me curou, que Ele me libertou. Eu sou grato a Deus, a gente é grato, a gente faz a obra que a gente é grato a Deus também. Porque eu quero anunciar, proclamar tudo que Ele pode fazer por alguém que se entrega para Ele. Irmão, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele tinha todo o direito de me esmagar como um inseto ou uma barata. Mas Ele não fez isso, Ele teve misericórdia de mim. A ira dele não durou para sempre, Ele veio com o seu amor. Irmão, eu tenho que anunciar isso, sabe? Eu tenho que agradecer, eu tenho que cantar com gratidão. Quando a gente entra aqui também, para prestar um culto a Deus, tem que ter principalmente gratidão no nosso coração, por tudo que Ele já fez por nós. Então você serve a Deus porque você é grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Então quando você está emburrado com o teu líder, com alguém, está insatisfeito com alguma coisa, lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida, com gratidão. E você vai ver que vai ter que mudar no seu interior o que de ruim você está pensando ou sentindo. Vou servir de novo, de novo eu, de novo. Irmão, seja grato a Deus. Se for todo dia você, todo dia com gratidão, aleluia, pelo que Ele fez na minha vida, aleluia. Cara, quando eu paro para pensar em tudo que Ele fez e tem feito na minha vida, irmão, há gratidão no meu coração. Eu só posso me ajoelhar, me dobrar diante dele e falar, obrigado por tudo. Uma oração de gratidão, parar um tempo e falar assim, obrigado por isso. Cara, esses dias, a gente fez um exame com o Pedro lá em Rio Preto, aquele exame de sono e tal, e aí pegamos o exame, e aí levou numa médica que cuida de uma área da vida dele lá, tal, de umas questões dele, e aí a médica olhou e eu nem sabia, fiquei sabendo depois, que eu não estava nessa consulta, que a médica viu lá no exame uma alteração, e aí tinha uma outra médica dessa semana passada,
né? E aí a Michelle falou assim, você precisa ir comigo. Eu nem ia nessa consulta, porque a médica é meio não, totalmente incrédula de tudo. E a última vez que eu fui nessa médica, eu me levantei lá, falei umas coisas, ela não gostou do que eu falei, e a médica já encerrou a consulta, que ela quis lançar palavras, eu me levantei e falei, não aceito isso em nome de Jesus, e não vai ser assim, não, mas eu estou dizendo, eu falei, tá, mas eu estou dizendo que não vai acontecer, e não é assim e tal, e ela não gostou muito, ela ficou quieta na cadeira, mas eu não fui indelicado, eu falei, não, tudo bem, eu respeito a senhora e tal, mas eu creio que é diferente, não, mas aí encerrou a consulta. Bom, acabou ali a consulta e eu fui embora, a gente foi embora. E aí eu falei, não quero ir lá nela. E aí, não, tem que ir lá, porque a outra médica falou que deu uma alteração. Eu falei, deu alteração? Ela falou que deu, tal, beleza. Aí eu vim para cá antes. Entrei na sala, comecei a agradecer a Deus, comecei a orar e batalhar ali e tal, e declarar sobre o exame. Meu, pensa comigo, irmão, olha para mim aqui, pensa comigo. Médica, estou falando de enfermeira, estou falando de auxiliar, ainda que eu respeito todos esses, mas estou falando de uma médica que estudou um pouco mais para poder olhar um exame e falar, né? Não é assim? Normal é assim. Então a médica falou, deu alteração. Então a palavra que eu tinha era essa, tem uma alteração no exame. Então eu comecei a orar aqui, falei, Senhor, eu não aceito esse exame, essa palavra, eu não aceito isso. Eu comecei a orar e agradecer também ali e tal, mas ali batalhar por aquilo. Aí foi na outra médica. Aí a médica abriu o exame, aí a Michelle, não, porque deu alteração. Aí a médica falou, a médica que entende mesmo, falou assim, não, está perfeitamente normal. Não tem alteração nenhuma aqui. Pensa aí na cadeira. Foi bom, eu não queria ir, eu não ia, mas aí na última hora eu falei, que hora que é o exame que eu vou lá? Que hora que é a consulta que eu vou lá também? Eu fui, mas antes eu estive diante dele, falando, Senhor, ele falou, não, a outra não entende muito o que ela falou. Olha, você tem que, você não pode ouvir todo mundo, irmão. A pessoa estudou, glória a Deus abençoa, amém, mas até aqui, ó. Aí a segunda médica falou assim, não, ela se equivocou, tipo assim, falou uma coisa que ela não sabe. Está totalmente perfeito, normal. Guarda isso aqui, está liberado, está uma benção. Aí eu vim. E se eu não me engano, quarta-feira, no dia do culto, eu entrei aqui, no louvor, a primeira coisa que eu fiz, irmão, foi agradecer a Deus. Não é porque, não, minha oração, não, Senhor, obrigado. Obrigado. Agradecer. A gente entra aqui bravo com todo mundo, bravo com a vida, bravo com a esposa, bravo com o esposo, bravo com o pastor, bravo com todo mundo. E aí perde o culto e nem falou, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado. Oração de gratidão, irmão. Para um pouquinho nesse dia e pensa em tudo que Deus te livrou. Mas eu estou na prova, hein, Senhor? Na prova aqui está... Irmão, agradeço pela prova. Porque você está na prova. Na tribulação. E nessa prova, nessa tribulação, Ele vai te dar vitória, aleluia. Vai te ensinar alguma coisa. E você vai sair disso aí com uma vitória e vai poder testemunhar depois. Então, gratidão, oração de gratidão. Não é para dobrar os joelhos. Senhor, eu preciso disso, eu preciso de um iPhone, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, Senhor, eu preciso de uma calça, eu preciso de um tênis, eu preciso de um sapato, eu preciso de uma bolsa, Senhor, eu preciso tanto que o pastor olhe para mim, Senhor, e eu preciso tanto que o pastor, Senhor, ore por mim, eu preciso tanto que o pastor, Senhor, Senhor, por que o irmão não me ajuda, por que a pessoa não me ajuda, porque o Senhor, só, né, aquela lista de pedidos, Senhor, eu preciso de férias, eu preciso viajar, eu preciso passear, Senhor, eu preciso que meu time ganhe do Corinthians, aleluia, no dia 16, Irmão, para de pedir as coisas, irmão. Só pedindo as coisas. Só pedindo. Pelo amor de Deus, irmão. Tenha um tempo de oração de gratidão. Aleluia. Nossa. Me lasquei. Duro que o público hoje é muito maior, né? Então, vai ser muito mais. Aleluia. Oração de gratidão. Aleluia. Amém? Ninguém quer falar nada? Que não tem nada a ver com futebol. Aleluia.
Nada. Uma oração que ontem não estava aqui em lugar nenhum, mas ontem o Senhor, eu estava deitado e o Senhor falou comigo claramente, dizendo assim, põe na tua lista lá, a oração de concordância. Essa é uma oração que eu creio de todo o meu coração, assim, eu sempre falo disso, vou morrer falando disso, em nome de Jesus, ou vou ser arrebatado falando disso, em nome de Jesus, oração de concordância. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 18, verso 18. Mateus 18. Verso 8. Verso 18. Mateus 18, verso 18. São palavras de Jesus, né? Há um contexto aqui, mas o ensinamento aqui é sobre o reino, sobre chaves e sobre essa concordância aqui. Mateus 18, 18 diz assim, com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não precisava nem falar muita coisa, né? Mas precisa. Primeiro, para sermos igreja, a gente tem o entendimento de que aqui agora nós estamos reunidos e somos igreja, né? Os membros do corpo de Cristo, a cabeça é o Cristo, nós somos os membros que compõem o corpo de Cristo, certo? Então agora nós somos a igreja, reunidas aqui, né? Um é o pé, outro é a mão, outro é o olho, outra a orelha, cada um aí sabe o que é. Se não sabe, vai buscar Deus para que Deus te fale a tua posição no corpo de Cristo. Todos nós temos, né? Ninguém é mais importante do que o outro. Por isso que a Dani falou aqui de manhã, eu achei tremendo o que ela falou aqui, né? De comparação. Irmão, nosso exemplo maior aqui, nosso referencial é Cristo. Então, cada um tem o seu papel, né? Eu não preciso ser igual a ninguém, eu preciso ser aquilo que Deus quer que eu seja, honrando as minhas lideranças. Então, nós somos mas para deixar de ser membro, pensa comigo, para deixar de ser membro e ser igreja, o que tem que ser? 2, no mínimo 2. Que se for um só é membro. Se forem 2 já é igreja. O texto está dizendo isso. Se forem 2 já é igreja. 2 ou 3, né, já não é mais membro, já é o detalhe para eu deixar de ser membro e ser igreja nesse contexto, é ser no mínimo 2. Sendo 2, somos igreja. Então, um casal é uma igreja. Um marido e uma mulher, uma igreja. Já bem claro, um marido e uma mulher, um esposo e uma esposa. Tá? Homem e uma mulher, que é um casal, diante da palavra, é igreja já, na sua casa. Então, já somos ali uma igreja. Então, e aí o texto diz aí, uma palavra, aqui, verso 19, uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordarem, do grego aí, é sinfoneu. O que te lembra sinfoneu? Sinfonia. Quando todos de uma sinfonia tocam corretamente, vira uma harmonia só. Vira uma música. Aleluia. É a mesma palavra aí, concordarem. Estiverem ali em concordância, juntos ali. Então, se eu me juntar, se eu estiver numa batalha, a minha oração é ouvida, claro, muito pode em sua eficácia a oração de um justo.
Mas se eu tiver alguém na minha vida, no meu caso, tem meu pastor, tem mais gente que eu confio, que eu, né, sei que tem vida com Deus, eu posso falar, me ajuda em oração nisso aí, concorda comigo em oração nisso daí. E a Bíblia diz aí, o contexto que a gente leu, será ligado na terra, se ligar na terra, em dois, em concordância, será ligado nos céus, e Ele vai conceder, como igreja. Então, por isso que eu creio, quando a gente está reunido como igreja, e vem um pedido de oração, irmão, eu creio no poder que há quando a igreja se reúne para orar por alguma coisa. Por isso que o milagre acontece. Por isso que chega aqui o pedido de oração, a gente apresenta como igreja, se houver concordância, irmão. Mas eu não posso estar ali disperso, pensando na minha conta, e aí está lá a igreja orando, e aí está lá um orando, e está a maioria pensando na janta, na pizza, e eu estou com a mão... Já viu gente assim na igreja? Eu gosto muito de falar sobre isso. Na hora do louvor, está lá o louvor, a adoração, e a pessoa está com a mãozinha levantada. Mas ela está assim, ó. Eu já cansei de ver, e vejo, e eu acho um absurdo, acho até patético, assim. Pessoa que e vamos interceder pela outra pessoa, a pessoa está com as mãos, as duas. Está orando pelo quê? Intercedendo pelo quê? Não está nada, está longe, está fora. Tem que estar ali, em concordância mesmo, tem que estar ali, entendeu? Junto, em sinfonia. Imagina num grupo de louvor. Está lá os caras numa música e está o Pedrão pensando em outra, e tocando outra, no violão. Está lá o Pedrão totalmente fora. Vai fluir a música? Não. Primeiro que o Jean vai tacar um sapato na cabeça dele. Acorda aí, volta aí para o baixo. O William está lá tocando um rock and roll de Jesus e os caras estão na adoração. Imagina se a igreja vai fluir, vai doer o negócio. É assim. Não fecha o negócio, não dá certo, não flui. Não tem a harmonia, não tem a música completa, não dá. Então, assim, por isso que eu creio, de verdade, quando a igreja se reúne, a igreja está reunida, tem mais de dois, tem dois ou mais de dois, é igreja reunida. Então, a gente concorda, olha, eu estou numa batalha aqui, é isso, eu queria que Deus operasse isso. E é claro, lembrando sempre que oração não é Deus fazer aquilo que eu quero, oração é que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Então, mas precisa de um milagre aqui, vamos orar, ora comigo aí, me ajuda em oração aí. Já é igreja, já não é mais uma oração de um membro, ainda que a oração de um justo, estou falando de outro nível, entendeu? Como igreja. Por isso que às vezes a gente ouve notícias assim, e sempre ouve, tá? É que as pessoas esquecem de ser gratos, de pegar o microfone e falar, olha, vim aqui para agradecer a igreja, que orou naquele dia e Deus fez um milagre. Nós estamos errados, pecando quando não fazemos isso. Eu tenho vergonha, Deus fez um milagre. Aí fica lá um monte de milagre na igreja que Deus operou aqui nesse ministério, sem a gente saber. Porque aí tem vergonha, mas na hora que precisou, veio pedir, né? Então agradece a Deus, vai lá testemunhar. E aí, a gente ouve muitos, olha, aconteceu, e aí, como é que está lá? Melhorou, tá? Mas tem que perguntar, né? E aí, operou. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele ouve a oração da igreja e faz milagre, irmão. Faz milagre aqui dentro e faz milagre também até lá fora. Por quê? Porque houve concordância. Se você pegar, também é um texto muito interessante, é Atos capítulo 12, uma história conhecida, Atos 12, versos 5 a 7. Atos 12, verso 5, assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Veja, ele não está orando. O cara que está preso, mas ele não está orando aqui, ele está dormindo, mas não é que ele está... aqui já não é um Pedro desleixado, alienado,
que não tem fé. Não, ele estava em paz aqui, tá? Aqui é um cochilo de quem confia que não vai morrer ali. Ah, esse é o contexto aqui de Atos 12. Mas ele não estava orando. Estava tão em paz que não estava nem orando. Mas tinha uma igreja orando. Eu até acho que ele orou antes de dormir, tá? Mas ele também descansou. Dá até para pregar, mas não vou pregar. Então, à noite você vai ouvir a tua mensagem. Então ali, ó. João Pedro estava dormindo entre dois soldados, com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro, e ele foi saindo, e foi para lá onde a igreja estava orando por ele. Foi liberto. Deus operou que milagre, que testemunho poderoso. Mas por quê? Porque a igreja estava orando em concordância, fervorosamente, para que Pedro fosse solto, para que Pedro vivesse um milagre lá na prisão. Então é isso, bom, a igreja estava orando. É só você olhar para toda a Bíblia, você vai descobrir no poder que há na concordância. Quando nós oramos em concordância, presta atenção, querido, acorda para isso. Tem uma causa aí, tá difícil, chame alguém, chame o teu pastor, peça para te ajudar em oração, ou se tem alguém do seu lado que você confia, vamos orar junto comigo por isso aqui. Oração em concordância, que dois ligarem, será ligado. Lá o contexto anterior é as chaves do reino que está entregando para a igreja, de abrir. Então, chave serve para abrir e para fechar. Então, para abrir e entrar, e para fechar também, oração em concordância. Irmão, há um poder maravilhoso na concordância do crente, da igreja, dos irmãos. Mas aí, lança uma coisa, e aí eu fico lá, não, mas se fizesse assim, irmão, aí já atrapalha, aí é discordância, aí não tem... Isso é diabólico, mas quando eu concordo, estou em sintonia, estou junto naquilo, estou absolutamente unido naquilo ali, irmão, o céu se abre e o negócio flui. Aí tem milagre, então quando a gente se reúne como igreja, eu preciso entender, tem um rei aqui, que é Jesus, nós estamos em concordância em tudo que ele vai operar aqui nessa noite. Irmão, o culto vai ser poderoso. Agora, se eu estiver lá no meio, se eu sou líder, se eu sou ministro, eu estou lá no meio, não, mas por que essa música? Não, mas por que aquela? Não, mas por que isso? Por que aquilo? Porque não sei, irmão, Deus não está fluindo porque talvez não, porque não há concordância em muitas coisas que nós fazemos como igreja. Mas eu entendo, tudo que eu fizer em concordância como igreja, e se eu orar por alguma coisa em concordância com a igreja, irmão, o milagre vai ser assim, ó, rápido. Então a gente precisa entender isso, orarmos em concordância como igreja. E amém. Nada? Todo mundo em ritmo de férias, de feriado? Manda.
assim, é uma coisa assim legal, porque, cara, isso é pro dia a dia, né? Eu vivi isso muitas vezes com relação ao carro, e aí, até que um dia a Michelle aprendeu, né? Porque eu falava, ó, Deus vai abrir uma vaga bem ali, pertinho da porta que não tem que entrar ali. Não, mas não sei o que, está muito cheio. Aí Senhor, não creu ainda, mas mesmo que ela não creu, não concordou, dentro do carro, falando assim com a voz, Senhor, a tua filha não creu ainda, ela não entendeu, mas Senhor, eu creio. Aí acontecia. Aí aconteceu algumas vezes, de eu liberar a palavra, ela mesmo não concordando, olhar o ambiente, está cheio, e eu manter a palavra ali, aí foi um pouquinho mais difícil, por quê? Porque não teve concordância. Aí com o tempo ela aprendeu. Aí na hora que eu falo, ela já, amém. E aí é mais fácil o milagre acontecer, acontece mais rápido. Mas é assim, é verdade, é no dia a dia. Quando você libera uma palavra e tem um amém, quando eu vou orar pelo Pedro para alguma coisa ali e tal, e aí ele é criança, aí ele quer falar uma coisa, eu falo, para de falar, para um pouquinho. Eu vou orar, quando eu orar você fala amém no final. Aí ele fala amém. O amém é algo muito poderoso. Na cultura hebraica, no Novo Testamento, o amém é uma expressão hebraica, não é uma expressão grega. Então, o amém hebraico, do judeu, o amém, é com N no final. Aí, ó. Aleluia. 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 Quem libera a palavra é a dona Laura, lá, vai estar lá, tio, fica tranquilo, vai estar esperando lá. Oh. Aleluia. Bom, para tudo, o princípio da concordância é assim, é poderoso dentro de casa para mudar as coisas quando o marido e a mulher concordam com a oração. É poderoso quando o irmão e o outro irmão se unem ali, em unidade, ali, em concordância, com essa sinfonia mesmo. É poderoso isso. É poderoso quando a igreja se reúne em concordância e tem um amém ali no final. E como eu estava dizendo, o amém é uma palavra hebraica e o amém do judeu ele é com N no final e é um amém, amém, bem, e para eles é muito importante essa declaração de concordância, de que assim seja mesmo, de que assim aconteça, de que isso aconteça de verdade, de que isso se concretize. Isso é muito poderoso mesmo, eu creio mesmo nisso e não abro mão disso. No mundo espiritual, essa concordância. Eu preciso ter essa unidade. Então é um princípio que Jesus ensina e é muito poderoso. Quando nós entendemos isso, a gente vai andar em unidade com mais atenção, em concordância no nosso dia a dia, sobre tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Então, oração de concordância aí é uma oração que é muito importante e é poderosa para o nosso dia a dia, amém? Então, amém? Pastor, não sei se ele vai encerrar, se ele vai falar alguma coisa. Então você pode falar alguma coisa aí, você tem um tempinho até ele voltar. Nada? Verdade?
Amém. Amém, pastor? Amém. Então, Deus abençoe você até a noite aí, tenha um dia abençoadíssimo.